Bom dia, galerinha, tudo bom? Mais uma vez, estamos aqui. Hoje é quarta-feira, 7 de outubro. A nossa disciplina de História Crianças e o nosso conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, o lugar em que vive. Hoje nós vamos falar sobre campo e cidade, tá certo? Eu quero aqui parabenizar todos vocês. Ontem vocês foram muito maravilhosos, falando das atitudes que vocês já tiveram, que vocês estão desenvolvendo na Semana das Crianças. Então, assim, eu fiquei muito feliz que vocês tenham essas belas atitudes. E para falar de campo da cidade, vocês viram no vídeo o rato da cidade e o rato do campo. Então, dois modos de vida. E aí, para completar, a gente vai falar exatamente disso. Só que a gente vai acrescentar outras informações. Nós vimos, né, nas aulas passadas, que a gente concluiu na última quarta-feira, sobre cidades, sobre os bairros, os locais públicos, os nomes dos locais públicos. E agora a gente vai falar sobre as atividades que a cidade desenvolve e o campo. E o que é o município? O município as pessoas vivem em um município. O município é a menor parte do nosso país, com governo próprio. Cada estado é formado por um conjunto de municípios. Aqui em Teresina, o município de Teresina tem 224 municípios. Então, já está bastante desenvolvido a cidade de Teresina. E aí eu apresento para vocês as áreas que formam o município. Quem são? A zona urbana e a zona rural. A zona urbana, ela constitui a cidade. E a zona rural é constituída pelo campo. Então, o município tem essas duas divisões, a área urbana e a área rural. Tia, a área urbana é a mesma cidade? Sim. E a área rural é a mesma coisa de campo. É só uma questão de nomenclatura. E aí a população urbana, ou da cidade, como vocês queiram adotar, é aquela que vive nas cidades, nas áreas urbanas. Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. Então, assim, às vezes as pessoas deixam as zonas rurais para vir para a cidade em busca de qualidade de vida, de educação, de saúde e de outro item básico para a sua sobrevivência e qualidade de vida. E a zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. E geralmente a zona rural é composta por sítios, chácaras e fazendas. Então, esses locais na zona rural também é denominada como campo. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre as atividades da área urbana e da área rural. Então, da mesma forma que tem característica das áreas urbanas, também tem as características da zona rural. As atividades econômicas, elas existem nas áreas urbanas e nas áreas rurais. E o modo de vida também nas duas, e as suas dificuldades. Então, as características das áreas urbanas é diferente das características da zona rural, mas as atividades econômicas também. No próximo slide eu vou mostrar para vocês as atividades que a zona rural produz e que a zona urbana produz. E o mais interessante disso tudo é que as características do espaço rural. O espaço rural é o campo e ele é formado por uma paisagem que conserva características mais naturais possíveis. Inclusive tem reservas florestais e ambientais. Então, as áreas urbanas e as áreas rurais, ela depende sempre uma da outra. Como assim, tia? Porque os produtos produzidos na zona rural vão para a zona urbana,
para ser vendido e industrializado. E os que são produzidos na zona urbana vão para a zona rural. Então, como é que fica essa história, tia? Ela fica dessa forma. Aqui, eu estou mostrando para vocês os produtos fabricados na zona urbana que vão para a zona rural. Quais são? Vocês estão vendo materiais de trabalho. Vocês estão vendo uma pá, uma enxada, uma tesoura de cortar. Aí nós vamos ter os automóveis, trator, escavadeiras, entre outros. E também as roupas que as pessoas vestem na zona rural, elas compram, elas são produzidas na zona urbana. E outros itens também que a zona rural utiliza, questão de alimentação, que são os produtos industrializados. Então, algumas zonas rurais precisam desses produtos. E da mesma forma que a zona urbana necessita desses produtos, a zona rural também produz e vem para a cidade. Então, esses produtos que são produzidos na zona rural e que vão para a zona urbana são os ovos, a carne, os frangos, os legumes, as verduras, as frutas. Então, a maior parte da produção desses alimentos, da pecuária, de frango, ele é produzido na zona rural. Então, tem os alimentos que são produzidos na zona urbana e tem os produtos produzidos na zona rural. Tinha mais os ovos, eles eram produzidos na zona rural e na zona urbana? Sim, só que já é um processo de industrialização. E aqui nós vamos falar em outras aulas que nós vamos desenvolver. Esse é o nosso primeiro encontro e eu queria mostrar para vocês exatamente isso. Definir para vocês zona rural de zona urbana, tá certo? E aí, como vocês viram lá no vídeo, e agora eu vou perguntar para vocês, com certeza vocês vão todos acertar. Será que a rotina de uma criança do campo é igual de uma criança da cidade? Foi o que vocês viram lá. E será que todo mundo trabalha e se diverte da mesma forma? O que é que vocês acham? Então aqui eu quero desejar um feliz Dia das Crianças. Vou já postar a nossa atividade escrita no grupo. E tem essas duas perguntas para vocês. Vocês viram no vídeo, né? E agora vocês vão me dizer como é que é essa diferença. Se é igual ou se é diferente.